Olá, amigos, graças a Deus, uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde. No caso, hoje, nessa noite, dia 14 do mês 11, às 22h03. Mas a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, porque depois vai ficar por aqui mesmo, no Facebook, como também depois vai pelo YouTube. Hoje a gente veio trazer a continuidade da nossa conversa envolvendo manifestos. Nossa Senhora! A gente vai falar de uma forma mediúnica, né, sobre a mediunidade, sobre os aspectos da espiritualidade, nunca, jamais com julgamento ou com qualquer tipo de observação desse jeito ou dessa forma. Entretanto, de uma forma muito direta, muito honesta com todas as pessoas que, porventura, perguntarem dentro do tema que está aqui hoje, dentro do tema, que, no caso, seria, né, manifestos, as previsões, os espíritos e suas influências em nossas vidas, neste momento de pandemia. Obviamente que não seria só no momento de pandemia, em qualquer momento em si. A gente está tendo a colaboração fora de vocês, de um amigo, do irmão, que é o Rafael Miranda, em si, que está aqui, logo do meu lado, neste lado aqui. Ah, tá? Fica à vontade, Rafael. Dá tua boa noite, irmão. Boa noite, Edson. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja convosco e conosco. Que a gente possa ter um pouquinho de fluidez e lucidez naquilo que pensamos e nas nossas palavras sempre. Principalmente nesses tempos de muita informação cruzada, como o Edson disse aí, as previsões e os manifestos, né? Para a gente ter sempre bom senso e que a gente possa ter ouvido de ouvir e olho de escutar e sentir dentro do nosso coração aquilo que vai te deixar tranquilo e esquecer aquilo que vai te agitar. Então vamos ter sempre bom senso e lucidez. Boa noite, Edson. Fica com Deus. Boa noite, graças a Deus. Eu vou fazer só um prólogo, umas palavrinhas aqui no começo, como sempre, né, Rafa? Deixando claro para as pessoas, mais uma vez, as perguntas são envolvendo o tema em si, tudo que envolve o manifesto espiritual. Eu, como espiritualista universalista, eu sou muito crítico comigo, em termos mediúnico, e também sou muito observador com os manifestos das entidades que vêm por mim. Eu não sei se as pessoas que me acompanham aqui, se não me acompanham, muito obrigado pela primeira, segunda vez, e se já acompanham, a gente faz um trabalho aos domingos, às 19 horas, que é o Evangelho Terapia. O Evangelho já está nas 108. A gente já fez 108 evangelhos. E eu aqui dou a cara para bater, porque, graças a Deus, as entidades não são minhas. Houve um manifesto de uma entidade chamada Tanakai no domingo passado. Eu comentei até com minha esposa, comentei com alguns amigos. Aquela entidade que estava ali era Tanakai. Viu, Rafael? Aquela entidade que estava ali era Tanakai. Mas já teve umas 2, 3 manifestações de Tanakai por mim, onde o meu psiquismo atrapalhou muito a manifestação mediúnica. Eu falo aqui na frente de todo mundo que, graças a Deus, eu não sou mentor, eu não sou guia, sou mais um médium. E mediunidade é isso. Eu não me fingi, não mistifiquei, tanto é que eu estou falando aqui. Se as pessoas acharem que é fingimento, fazer o quê? Minha consciência e minha paz. Porém, como eu tive essa oportunidade, tenho, pela espiritualidade, de dividir experiências com médiuns que realmente querem ser médiuns, que não querem ser dono dos espíritos, que não querem ser detentores dos espíritos, né? Mentores dos próprios mentores, eu divido de boa, dando a cara para bater, que no caso nem vai ser batida, porque é uma realidade. Ainda, infelizmente, eu sou médium mais inconsciente do que consciente, né? Infelizmente, porque por mim nem incorporável. Eu já disse isso há anos que eu falo, eu não gosto de incorporar, o meu gênio, o meu temperamento veio de uma forma que os mentores têm muito trabalho para incorporar, porque, para mim, tirar da minha lucidez, nossa senhora, tem que ser um trem mesmo, ou obsessor ou mentor. Mas, resumindo, como estudo, né, para quem quiser dar uma olhada, o Evangelho Terapia, o Grupo Universo, Tanakai. Para mim, como médium, eu sempre fui manifesto, mas já teve outras participações do Tanakai, mesma entidade no Evangelho,
que foi o Tanakai manifestado, só que o meu psiquismo atrapalhou. Isso eu, médium, depois escutando, observando e analisando as palavras. Eu não me pego pelo timbre da voz, isso é relativo. Eu me pego pela mensagem, pela docilidade, pela calma, entendeu? Então, é muito interessante isso, para mim. Agora, se eu falar no geral, é a mesma coisa, que eu não vou citar nomes, que eu não estou aqui para criticar ninguém. Mas as pessoas, Rafa, bastou falar diferente, bastou falar voz grossa ou voz calma, bastou o médium, abre aspas, ter um certo nome, uma reputação, sei lá, posso dizer que médium tem que ter nomes, pomposo, coisa assim. A entidade pode ser até um obsessor. Se ela falar alguma coisa da tua vida que só tu sabe, ela passa a ser um semideus. Se ela te dá uma coisa que tu não merece, então, Nossa Senhora, Jesus Cristo fala da cruz. Então, há alguns manifestos externos, que é o caso dos seres humanos pela carência e ansiedade, e há o manifesto das entidades que vêm por mim ou por qualquer outro médium, que tem que ser muito analisado e tudo passar pelo crédito da razão e do bom senso. A gente não deve se basear porque foi médium X que deu a mensagem, ou foi a entidade Y que deu o recado. A mensagem, o conteúdo moral, ético e espiritual, de espiritualização, é que sempre vai pesar em qualquer tipo de manifestação. Muito obrigado, Rafael. Só quis dar essa referência aí, porque foi algo que eu mesmo, comigo mesmo, estudo e achei bem interessante, assim. Fica à vontade, amigo. Você tocou num fator assim, que eu estava pensando aqui agora e me veio. São os vendilhões do templo, né? Aquela coisa de você vai, a entidade fala, o operador, no caso de oráculo, fala de alguma coisa que você só você sabe, né? E você já, o cara é forte, o cara é poderoso. Mas muitas das vezes os seus amigos, né, entre aspas, espirituais, estão sempre te acompanhando e vendo tudo aquilo que você faz, pensa, realiza e nutre dentro de você. Porque como os mentores de luz veem a nossa tela mental pela nossa vibração também, tem obsessores também bem especializados, vamos dizer assim, né, que tem essa mesma capacidade. Então vamos ter bastante cuidado com aquilo que você escuta que agrada o seu ouvido. Porque geralmente um espírito de luz mesmo, ele vai te apertar nas feridas para tentar te ajudar a te melhorar naquilo que tu precisas. E não vai ficar te dando carinho na cabeça nem afago daquilo que tu queres ouvir. Fica à vontade. Boa fala, viu, Rafael? Que é muito interessante. Eu, como eu disse, tenho um olhar muito crítico sobre mim mesmo, sobre a mediunidade, os manifestos que transitam, né, pela minha inconsciência, vamos dizer assim. Mas, tempo ao tempo, se alguém quiser ajudar com alguma pergunta, a gente não está falando só de manifesto de incorporação, mas agora, final de ano, com esse ano que teve aí, de pandemia, meu amigo, o que eu ouvi na internet, olha, da metade do ano, na verdade, da metade não, um pouquinho mais, acho que de julho para cá, eu procuro nem escutar nem as entidades que eu trabalho, nem a entidade de ninguém. Eu escuto a Jesus, porque eu sou cristão no sentido crístico, né, universalista. Então, eu estou sempre com o Evangelho, ou segundo o Espiritismo, ou um pequeno, que é o Evangelho, o Novo Testamento, e ali eu vou tentar me consolar com as palavras do Cristo, que é sempre esperançosa. Porque cada um vai puxar para o seu assado, meu irmão. Quem estuda só sobre extraterrestre vai falar num tom a quem gosta de alienígena. Quem estuda sobre caboclo vai falar num tom para quem tem mais finalidade com isso, que não é errado e não é ruim. Quem é do candomblé é candomblé, quem é espírita. Mas se nós pegarmos uma entidade que realmente se manifesta, independente da consciência e da evolução do medianeiro, mas que tenha uma intenção crística e cristalina para ajudar a humanidade, independente da religião, ele sempre vai prezar pelo aprimoramento moral e ético. Ele não vai puxar o assado para ninguém. Então, isso está cada vez mais raro. E essa pandemia em si, que eu também não estou criticando, eu acho válido
as entidades se manifestar, não só pelo Edson Rosa, mas por qualquer outro médium, por vias da internet em si, né? Mas sempre tendo base, o conteúdo moral que veio trazer, qual é a mensagem, não é a pintura, nem a gravura, nem o teatrinho de incorporação, seja no Edson, mas o que veio trazer, qual é o conteúdo que veio nos ofertar, é válido. Porém, eu estou notando isso, né, que vem a entidade meter terror, botar pânico, separar joio do trigo. Nem Jesus fez isso, separar joio do trigo. Na própria cruz, quando ele estava condenado, abre aspas, né, à morte do corpo físico, e ele disse, meu pai, eles não sabem o que fazem, ele perdoou até quem fez mal a ele. Aí vem algumas entidades aí, dizendo que quem pega Covid são pessoas que são marcadas, ou quem vai morrer de Covid já são pessoas determinadas, sabe? É umas coisinhas assim que eu fico, nossa, e a gente fica vendo que as pessoas ficam alucinadas com esses manifestos e acabam credibilizando e acreditando que se seguir tal egrégora, tal conteúdo, elas estão salvas ou imunes, não só de qualquer vírus, mas de qualquer mal que possa ocorrer nas nossas vidas. Coisa que próprio Jesus, um avatar, sofreu pra caramba, Buda sofreu, Madre Teresa sofreu, Francisco de Assis sofreu, Chico Xavier sofreu. Me diz qual é o mártir que não sofreu coisas horrendas, talvez muito mais pior do que nós. Então, muitas das vezes eu fico assim, sabe? Não critico, você pode procurar pela internet, eu não entro para ficar criticando nada, mas como estudo eu fico analisando. Palavras bonitas, pomposas. Outra coisa, parece que quanto mais longe é a galáxia, mais poderoso é o ser. Ou, por exemplo, qual maior cargo tem espiritualmente, seja na linha espiritista ou espiritualista que for, mais poder ele tem de salvação às ovelhinhas ou aos prosélitos. Então, eu, como médium, como ser humano que credibilizo todo e qualquer manifesto, que muitas vezes pode ser um manifesto de mistificação, o problema é de quem mistifica, é válido, é ali um cara de lata, cara de pau se fingindo, K1, eu credibilizo como fingimento. Mas eu fico olhando e pensando, meu Deus, olha a responsabilidade kármica, que é você chegar num meio desse, onde tem tudo que tipo de gente, das pessoas mais boníssimas, as pessoas momentaneamente negativadas, como tem pessoas das mais equilibradas, as pessoas mais desequilibradas, e eu começar a bancar o incorporado, ou de cara limpa, ou até mesmo manifestado, e falar um monte de coisa aonde vai causar pânico, dor e sofrimento, ou distinção de cor, de raça, de sexo, ou de filosofia espiritual, ou pior ainda, de grau espiritual. Eu sempre digo nas minhas lives, eu não sou espírita, e quando eu falo isso, eu não estou titulando a doutrina espírita como algo ruim. Talvez eu que não tenha capaz de estar dentro deste patamar de filosofia. Pode ser, mas eu não me afinizo com a doutrina espírita. Mas eu estou sempre falando de vários livros espíritas. Mas uma coisa que eu gosto, mediante a filosofia de Allan Kardec e a filosofia dos espíritos pela doutrina espírita, é a doutrinária. É a visão pé no chão que eles têm. Isso, para mim, no Brasil, não é que seja melhor. Mesmo eu cultuando outras religiões, repito, não é que seja melhor, mas é a filosofia mais pé no chão que há. E olha que eu cultuo um bom candomblé, uma boa umbanda, um bom catibó, uma boa encantaria e outras coisas que não vêm ao caso, quimbanda e outras coisas. Só que a gente vê que as pessoas parecem que estão pirando. Entendeu? Aí vem também, fora as pessoas que buscam esse tipo de entretenimento, eu não posso dizer de conhecimento, de autoanálise, tem também aqueles médiums, assim como eu posso falar de mim, tenho minhas falhas, não estou falando mal de ninguém, que estão aí para egoísmo, vaidade, né? Eles estão vendo um potinho de dinheiro, ou estão vendo um status de egoísmo, de vaidade, e, por último, fica o trabalho mediúnico. Então, o manifesto de hoje, que é o segundo, vai ter 3, já teve o primeiro que está no meu YouTube, e também está aqui, né, no histórico do meus Facebook, a gente veio tratar sobre isso, falar de uma forma amigável, séria, sobre os manifestos dos espíritos, que nesse momento de pandemia, olha, eles estão muito perto da gente, os nossos mentores, e também os nossos obsessores.
Por isso que o que mais vai aparecer, agora eu vou fazer uma premonição, Rafa, o que mais vai acontecer é vir espírito renomado, vir falar na internet, dar recadinho, entendeu? Para as pessoas rezar, para elas ter pensamento positivo, para elas mandarem luz. Mas se vocês observarem bem o jeito que ele fala, é tipo assim, é muito vem a mim, não é vai a você. É tipo, segue a minha egrégora, não é segue a humanidade. Isso eu prezo e repito na doutrina espírita, porque eu já vi vários manifestos de espíritos dentro dessa doutrina, até dentro da Umbanda e do Candomblé, mas mais na doutrina espírita, que mesmo dentro de uma casa espírita, ele chegava para os filhos e dizia, olha, meu filho, não me interessa qual a tua religião. O Deus que está dentro de você é iluminado, segue ele. Tipo, não dê bola para o que eu estou falando, só ame. Vamos ver, né, meu amigo? 2021 está chegando aí. Vamos ver como é que vai ser as previsões. Só Jesus, viu, Rafa? Fica à vontade, irmão. Tiver alguma pergunta? Tem aqui a pergunta do José Igor Andrade. Edson Rafael, o que será uma pessoa que está em seu dia do trabalho e de repente começa vinamente uma estrada ou outra paisagem, etc.? Quer responder essa? Não, pode ser um devagar, né, meu amigo? A pessoa está devagando, está relaxando. Isso aí não é necessariamente um manifesto espiritual. Ou pode ser, se é uma paisagem boa, um mentor, se é algo horrendo, obviamente, pela lei de sintonia, um obsessor. Mas para mim é só um devagar, acontece muito comigo. Quando eu estou quieto, parado, assim, eu estou olhando uma parede, quando me vem na mente muito forte uma imagem do mar, que eu gosto muito das matas, e nem por isso é Oxóssi e Iemanjá. É eu mesmo, com a minha paz de espírito, ou com todas as labutas do dia a dia, mas naquele momento desse espírito de paz, estou me levando para esses lugares. A nossa mente, o nosso espírito, ele não é preso no corpo. A nossa imaginação é o que tem mais proximidade com o encanto, que tem mais proximidade com o divino e sagrado. A esperança, a fé raciocinada e a imaginação. Viu, José? Fica à vontade. Eu acho que eu já até comentei isso com você, assim, né? Eu tenho, não sei, uns déjà vu, assim, às vezes. Se eu tiver relaxado, por exemplo, fecho o olho e parece que eu tô cochilando, quando eu vejo uma coisa rápida, geralmente é bem rápido, depois eu volto. Eu já vi várias coisas, de ver grupos reunidos, ver claramente, de ver imagens de face claramente na minha coisa. Geralmente alguma coisa associado a seres, assim, né? Não vejo muito paisagem, essas coisas, não. Não sei se tem correlação com isso que o José Igor tá dizendo. Aí uma vez eu perguntei para um mentor, até espírita, né? Porque eu também faço alguns trabalhos nessa linha, não me intitulo espírita também, mas respeito, estudo já há 40 anos só quase, desde que eu nasci. E ele falou que pra gente o tempo, mas o tempo não existe, né? Aí eu falei, mas um troço rápido vai e volta. Eu falei, é mais rápido para você, mas para o espírito às vezes é um tempo longo. É isso. É isso aí. O povo hoje está meio quietinho. Tá. Uma boa noite a todos. Está todo mundo meio assim, né? Mas podem perguntar. Eu não estou aqui, a gente não vai criticar, longe de crítica. Só que a gente veio trazer um papo, como diz um amigo espiritual, reto, sério. Né? Que nem essa viagem astral que eu tive, aí, essa projeção com os Exus. Obviamente que eu tive que enfeitar um monte de coisa. Eu não menti. Mas muita coisa eu tive que omitir, porque, meu irmão... Cara, tem coisa na vida que 1 mais 1 é 2. O universo é matemático. Nós estamos saindo de uma crise. Vocês acham que se você plantou abóbora vai nascer chuchu? Não vai nascer chuchu. Então, ano que vem, é como disse esse amigo espiritual, até está postado aqui no meu Face, eu vou até postar no meu YouTube também, né, esse comentário, esse relato que eu fiz. Os Exus falaram, olha, vocês sempre tiveram os mentores perto de vocês. Neste momento de pandemia, não só pela pandemia, mas por toda essa locomoção emocional que a humanidade está passando, agora que é para você se agarrar com Nossa Senhora, Francisco de Assis, com Caboclo Preto Velho, com Exu, com Orixá, com Espírito Santo. Tipo, não interessa a tua religião, mas se adere, se agarre a coisas boas. E ele disse, principalmente, tende a sofrer muito quem maltrata a família,
quem desfaz dos amigos e quem não tem amor próprio. Vou repetir de novo. Tende a sofrer muito o ano de 2021 quem maltrata os familiares e amigos. Tipo, as pessoas que amam magoar as outras, os donos da verdade. Quem não tem amor próprio, ou não sabe o que é isso, porque não consegue, né? Sabe pedir, requer dos mentores, obriga os obsessores a sair de perto, mas não sabe nem o que é amor próprio. Eu respeito, mas olha o que o guardião me falou. Né? E a outra coisa também é respeitar a vida alheia. Então, eles não estão pedindo nada de mágica, é o básico. Eu, como ser humano, eu posso não gostar muito da atitude de um irmão, de um pai, ou sei lá de quem, mas o respeito, pô. Se eu tiver as pessoas de dentro de casa como meus desconhecidos, meus inimigos, pelo amor de Deus, eu já começo a entrar o ano de uma forma horrível. Não preciso beijar o pé de ninguém, nem as mãos. Eu preciso só ter respeito e me dar respeito. E outra coisa, o mínimo do amor próprio, né, Rafael? Então, quando eu ouço, não por ser um Exu guardião, que eu também não vou dizer o nome, né, ou podem chamar de samaritano, lanceiro de Maria, Thalia, cada um se afiniza ao nome bonitinho que mais, vamos dizer assim, como diz o amigo espiritual que está do meu lado, lhe dê nó nas tripas. Ou destrancarrou, depois o povo me arrebenta. Mas é verdade. Cada um, tem gente que vai dizer, não era guardião, era Arcanjo Miguel, então tá. Dê o nome que vocês quiserem, o teu anjo da guarda, tá bom? Você acha que ele vai pedir o quê? Para você viver jogando na loteria para ter um dinheiro? Para você ser superior às pessoas? Para você se desfazer das pessoas que são tóxicas da tua família? Para você desgraçar todo mundo? Para você ser melhor do que todas as pessoas? Para você trair todas as tuas amizades? Será que o mentor vai falar isso ou ele vai pedir como esse guardião? Respeite teu pai, tua mãe, teus irmãos, respeite-se. Ame-se a si mesmo. E, no mínimo, cuida da tua existência interior. Mas nós dois sabemos, Rafa, não posso dizer as outras pessoas, cada um com a sua lei de sintonia, que tem gente que não está nem aí. Então, o ano vai ser ruim, de verdade, para quem já não existe por dentro, para quem é uma múmia, um zumbi para fora, que vive só através de barganha, de conveniência, que não tem a amizade, que não sabe o que é gratidão, que não compreende dentro de si o que é princípio. Não estou falando nem de espírito de luz, não, sabe? Não tem o que é, vamos dizer assim, aquela coisa de dizer, poxa, eu sou grato. Então, esse Exu, ele deu uma palestra de 12 minutos no plano astral. Rapaz, eu fiquei impressionado com a simplicidade e a profundidade. Mas, no ano que vem, vamos ver, né? O que mais vai pintar é mentor e médio agora, final do ano, fazendo previsões assombrosas, milagrosas, catastróficas. Eu não estou desfazendo disso. Porém, eu concordo com esse Exu, que não tem nada a ver comigo, nem é da minha banda, mas o que ele falou, particularmente para mim, se afiniza com a moral de Cristo. Não botou medo em ninguém. Ele disse, olha, ame-se. Você não quer sofrer ano que vem? Ame. Quem não amar vai sofrer. Simples assim. Aí, talvez a maior parte da humanidade vai sofrer, né? Por que será, né, Rafa? Porque está na hora da gente aprender, né? Aprendermos que dentro da nossa família é onde tudo se começa, dos mais próximos. É chegado o momento da gente ser pai, quem tem filho, de quem é filho ser filho, de quem é irmão ser irmão, da gente começar a desenvolver a fraternidade cristã tanto falada, porque se a gente quer a transição e a ascensão das vibrações do nosso planeta para um condicionamento melhor de luz, sair dessa roda que a gente já encontra esse planeta há milênios, né? Nem séculos de prova e expiação, e passar para um planeta de regeneração, a gente tem que aprender a ser fraternos, ter fraternidade, amizade, companheirismo, compreensão, auxiliar o próximo, aos necessitados principalmente, em todos os lados, né? Às vezes até com uma mensagem, não é uma coisa de você ter que tomar todo o seu tempo, mas quando uma pessoa te fizer um pedido de socorro, você socorrer e você ser humilde também para poder se botar na condição que você também vai precisar de socorro.
Tem uma pergunta aqui, mas Edson, da Márcia. Olá, Edson e Rafa. Boa noite. A pandemia exclusiva da terceira dimensão, quais sugestões alternativas para a manifestação e trabalho do amparo, resgate e cura suspenso pelo distanciamento social? Fica à vontade. É muito interessante a pergunta da Márcia, até dou uma noite para ela, porque o amor dos espíritos que realmente tem um grau de mentor e guia espiritual, não é apenas um fantoche, né, de alguns médios ou de vaidade de alguns grupos, mas que sejam mesmo espíritos responsáveis, ele pode ser de qualquer linha espiritual, pode ser até de uma linha espiritual que não se diga espírita, como Espírito Santo dentro dos processos Pentecoste, Evangelho. Não importa. Mas se o médium, ou o canalizado, ou o sensitivo, ou o afim, tiver realmente uma liga com essa inspiração crística, ou do mentor, ou de um guia, vai inspirá-lo a ter a primeira, vamos dizer, a cota de antídoto para qualquer epidemia, que é da mal educação, que é o contrário, ser educado. Primeira coisa é ser educado com a própria existência, com a própria vida. Ter higiene com o próprio corpo e higiene com o corpo do outro. Não despejar no outro as mazelas, estas que são os nossos defeitos, entrulhados na nossa interioridade. Então, falar baixo, falar com o passado, o ouvir, o respeitar, a cordialidade, a gratidão, a leveza, o silêncio. Isso já é uma prevenção pandêmica. Pode ser não para o coronavírus, mas pode ser para outros vírus tão qual maledicentes, que é a revolta, a ira, o ódio, a vingança, a desforro, o julgamento, a mentira, a traição, o desleixo, o desdém. Já começa aí. Isso vendo de um olhar espiritual. Eu não sou mentor, eu não posso falar por eles. Eu estou mais para um grau de obsessor. Mas, mediante ao que a gente aprende com a espiritualidade de várias linhas espiritistas, é uma questão de bom senso. Usar máscara não me interessa se os médicos, uns dizem que é bom, outros dizem que é ruim. Vamos usar, vamos fazer a nossa higiene, mas também vamos tratar o outro com educação, não vamos atropelar as pessoas. Vamos respeitar os nossos idosos, vamos respeitar as gestantes, vamos respeitar nossas crianças, vamos respeitar a nossa casa, o nosso lar. Pode parecer algo que não tem nada a ver com pandemia, mas tem. Tem a ver com energia, tem a ver com bom trato, com vibração, com sintonia, tem a ver com capacidade humana de se sensibilizar com o outro de uma forma empática, não brigar com o outro, excomungar o outro de uma forma antipática. Então, a gente já vê dentro desse contexto dimensional, na terceira dimensão em si. As sugestões que a gente pode dar, eu particularmente, é essa. A educação higiênica do que eu falo, do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu faço, do que eu sou. Do que eu tenho, do que eu nutro, para comigo e para com o outro. Consequentemente, além dessa higienização de educação, vem uma outra também, que é a lucidez da minha espiritualidade em expressão, independente do que eu siga. Não interessa se eu sou um candomblecista, um bandista, um espírita, um universalista, um evangélico, um budista, um católico, não importa. No momento que as pessoas estão enfermas em si, do corpo, instantaneamente eu entendo que se a pessoa está com alguma dor, algo no emocional também dela precisa ser tratado. Então, poxa, eu vou fazer um silêncio para o vizinho. Olha só a feridinha que eu estou tocando. Brasileiro fazer silêncio para o vizinho. Tem a ver com a pandemia. Eu vou baixar o meu som, eu vou escutar para mim. Eu não vou botar o meu som para o bairro inteiro escutar. Uma coisa simples. Outra coisa também, eu vou ser educado, cordial. Fora fazer o silêncio, dar um bom dia, boa tarde, vou ser prestativo, vou perguntar para as pessoas se elas necessitam de alguma coisa, mesmo que eu ouça ou não, não quero nada, mas pelo menos a minha alma se prestou ao bem, não ficou cômoda apenas no que eu acho que é bom, e que os outros que se arrebente para o que eles se encontrem no melhor.
É o que eu posso dizer, Márcia, porque eu não sou médico, mas como médium, e como um mísero aparelho mediúnico, eu posso apenas falar o que eu estou falando. Os bons tratos humanos, a bom senso humano. Porque quando a gente consegue formar uma egrégora de respeito, amizade, gratidão e empatia em volta da gente, a gente pode ter até câncer. Qualquer vírus, não vai faltar uma palavra de amor, de compaixão, de carinho, de ternura, e não vai faltar pessoas com a bravura de, mesmo sabendo que podem ficar doentes, elas vão ficar perto da gente. E outra, sempre nos erguendo, sempre nos jogando para frente, para cima. Agora, eu posso escolher em ficar na mediocridade de cuidar só do meu umbigo e só da sujeira que cai do meu ouvido, de vez em quando ressoa pelo meu nariz. E eu aglutinar em volta de mim conveniência, euforia, carência, ansiedade e grupos do chacrinha. Enquanto eu sou conveniente, eu sou prestativo. Quando eu não sou mais conveniente, eu sou descartável. E se eu ficar doente com pandemia, que o sofá e a Netflix me trate. Que o teto, se eu tiver, me acoberte, ou senão que as estrelas me iluminem, porque eu vou ficar desamparado. Pelo menos fisicamente. Agora, espiritualmente, ou eu vou estar com o meu obsessor pela lei de sintonia, ou com o amparo dos meus mentores, pela sinfonia de Deus, que jamais deixa uma pessoa desamparada. Não interessa o grau de embrutecimento, de falta de amor próprio que ela nutra, ou o grau de desalmamento que ela profere na vida alheia, por não praticar o seu melhor, que só nega. Então ela faz o quê? O mal. O mal. Fica à vontade, Rafa. Você falando aí sobre a gente ter educação, né, principalmente, bons modos, aí você usou o exemplo do vizinho, né? Me veio aqui uma passagem que há bastante tempo ela vem caindo recorrentemente num trabalhinho que a gente faz aqui em casa de Evangelho segundo o Espiritismo no Lar, né? Que é do livro Sinal Verde, o número da mensagem eu não lembro, mas eu lembro o título, que é Na Via Pública, que são os comportamentos que a gente tem que ter, editado por Emmanuel, né? Os comportamentos que a gente tem que ter com o nosso próximo. Aí veio falando, a gente ser educado, a gente não ser agressivo, não ser esbravejador, manter, assim, vem dizendo toda nessa passagem, tudo isso daí que você falou, certas condutas que a gente tem que aprender a ter para poder harmonizar o nosso convívio. Porque é aquela passagem, né? O nosso direito termina onde começa o do outro. E a gente... E tem aquela coisa... Perdão, Rafa. Pode continuar, pode continuar. E tem aquela coisa. Você criando um ambiente de educação, você cria um ambiente de ânimo, ou ânimos. Você cria um ambiente de ímpetos renovadores. Você cria um ambiente de íntimo aprimorado. Eu vi um comentário aqui, eu não vou postar, eu não vou clicar em cima do comentário dessa amiga, tá? Não porque é não apropriado, é porque é algo muito particular dela. Mas eu vou falar muito por cima. Ela comenta que ela não se dá com os irmãos, que não se dá com a mãe, que a mãe excomungou. Minha amiga, o meu amigo, quem excomungou foi os lábios da sua mãe, não foi teu coração. Qualquer excomungo, qualquer maltrato de uma mãe, de um pai, de um irmão, de uma pessoa negativa, só adere à nossa interioridade quando a gente não tem a maioridade para se amar por si só. Você me perdoe o meu modo de me colocar, mas eu estou sendo extremamente honesto. Se você fizer uma terapia, que não tem nada a ver com espiritualidade, qualquer psicoterapeuta digno, psiquiatra, psicólogo, vai fazer, mediante os mecanismos dele, várias voltas, mas vai acabar caindo exatamente no que eu lhe falei. Uns vão falar de ânimo, outros conduta, outros postura, para não dizer o que eu estou dizendo, mas amar próprio. Eu fui criado numa família
Tá? Eu não tenho vergonha de falar, eu já falei várias vezes isso. Eu, Rafael, trabalhei em Ferro Velho. Minhas primeiras roupas foi juntando latinha na rua para comprar. Uma família com trocentas dificuldades. Toda vez que eu vou para Porto Alegre, hoje está todo mundo bem com sua casa, mudou muita coisa financeira, a gente passou muito perrengue. Toda vez que eu vou para lá, eu tenho prazer de tomar café, visitar e falar com eles. Alguns não gostam da minha religião nem da minha postura. Eu não gosto de algumas posturas de alguns que também já me maltrataram e eu também maltratei. Mas tem uma coisa, é família, não me interessa se eles não gostam de mim. Eu me amo. Olha o Narciso aí. E por eu me amar, eu me amo o suficiente de perdoá-los por dentro de mim. Talvez eu não perdoe por fora, porque eu ainda me lembro de algumas coisas. Não é todos os meus familiares, alguns. E mesmo assim, se eu passar por eles, bom dia, boa tarde, boa noite. Se alguém me excomungar, o problema é dele, o excomungo é dele, não é meu. Então, a gente tem que separar, neste momento de pandemia, estou falando isso para esse amigo ou para essa amiga, que eu não vou postar a mensagem dela, é muito particular dela, mas já que ela escreveu, eu vou falar. E separar as coisas, porque ou a gente escolhe, não só pela pandemia, mas em cada ano que vai virar, deixar para trás as mágoas, deixar para trás os rancores e viver com o nosso amor próprio, ou a gente nunca vai permitir que por dentro haja flores, haja rumores diferentes por dentro da gente. O que é rumores? Percepções, autoanálises, reflexões diferentes, onde a gente se analise de uma forma que o nosso ímpeto e nossa força de vontade nos leve além da dor que uma mãe, um pai, um irmão, ou alguém, um parente ainda nos produz por fora e, infelizmente, ainda conduz a nossa não existência por dentro. Com todo respeito, isso é falta de amor próprio. Fica à vontade, Rafael. Eu tive uma irradiação aqui agora. Se eu tiver errado, você me corrija, Edson. Que me veio para dizer que nós estamos em tempos de guerra, mas os sentimentos devem ser de paz, porque a guerra só gera mais guerra. Então, se a pessoa lhe agrediu, é mal educada, é suvina com você, se recolha e ame-se a si próprio e deixe que essa pessoa, um dia, se não for nessa encarnação, em outra, vai reconhecer isso tudo que errou e ela mesma está fazendo mal mais a ela do que a qualquer outra pessoa. Só faz mal a gente quando a gente se deixa fazer esse mal, se deixa influenciar por esse tipo de energia. Essa semana eu estava com um parente, assim, um cara era pessoa muito próxima a mim, desde que nasci, e eu estava observando, estava fazendo um tempo, aí fulano é uma lixeira, ciclano é isso, ciclano é aquilo. Aí eu balancei a cabeça assim, baixo negativamente, né? Eu falei, será que as pessoas também não falam a mesma coisa de você? Porque em vez de ficar falando do próximo, fulano faz isso, fulano faz aquilo, se recolhe e pensa o que eu sou, como eu posso melhorar a mim, como eu posso fazer os irmãos melhorarem. É como o amigo aqui está falando, né? A gente está num momento muito tumultuado, onde os nervos e os ânimos estão muito à flor da pele. Então é o tempo da gente se calar, pensar mais, respirar fundo e ver que conflito gera mais conflito. Agora, se você semear vento, você vai colher tempestade, mas se você semear calmaria, você vai colher brandura. Fica à vontade. Com certeza, isso é manifesto também, é manifesto do nosso espírito. A palavra perdoar é muito bonita, compaixão não é fácil, não. Eu não estou aqui para falar dos perrengues da minha vida, mas eu já passei perrengue pra caramba, velho. E ainda passo hoje, graças a Deus, com o meu esforço, a minha dignidade, a gente está tentando. Agora, a gente precisa ter esse manifesto de amor próprio. Amor próprio. Valeu? Eu vou ler mais uma pergunta aqui, Rafa. É da Márcia, se alguém quiser participar também, fica à vontade. Ela fala assim, se você puder responder, Rafa. Refletindo sobre a maturidade mediúnica, Márcia falando, na manifestação espiritual, como podemos identificar este estado em nós?
e no alheio. Tipo, ela está perguntando sobre a maturidade mediúnica, né? Se a pessoa é madura ou não, e como ela pode se perceber nessa maturidade, né? Nessa maior lucidez, nessa maior brandura, e como ela pode perceber numa outra pessoa. Você quer explanar, Rafa? Fica à vontade, se você quiser. Eu vou fazer aqui um rápido e depois eu bato a volta para você. A maturidade espiritual vem naquilo que o contexto geral agregado na mensagem transmite dentro do nosso coração, e não pelas palavras de impacto, às vezes, a qual o manifesto está se mostrando. Nosso amigo, que está aí perto de você, logo na primeira vez que eu escutei ele, graças a Deus eu tenho a honra de trabalhar com ele também, porque eu o considero um amigo, ele até me zoou, vamos dizer assim, no dia que, amigo, né? Agora eu virei amigo do Rio de Janeiro. E ele fala, se liga na mensagem, se liga no recado, mas não se liga nas palavras. Então, a gente tem que ter sempre o crivo do bom senso da razão, naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente ouve, no manifesto, qualquer ele que seja. Porque as palavras e os conceitos emitidos são diretamente proporcional à capacidade daquele que o emite. E como o Edson falou anteriormente, as entidades e até o psiquismo do mês de janeiro vem muito daquilo que ele nutre como verdade. Por exemplo, um mês de janeiro que milita mais, vamos supor, para a linha cósmica, muito extraterrestre, essas coisas, você vai ver que ele vai estar sempre, pode vir um preto velho, um caboclo, um Exu, que ele vai estar sempre falando naquela mesma linha. Já os universalistas, que se diz universalista, mas é que uma coisa que também é como você dizer que fulano é meu amigo, eu acho que o cara dizer que ele é universalista é bem complicado, porque ser universalista não é nada fácil, você tem que respeitar as opiniões dos outros. Então, o universalista ele já pega vários ângulos de abordagem, conforme a necessidade. É aquela clareza de poder enxergar onde está a verdade, qualquer que seja a fonte, da onde venha, sem preconceito, sem julgamento. Mas receber de coração aberto, se aquilo está te fazendo bem, seja ela de um padre, de um pastor, de um mórmon, de uma curandeira, de uma benzedeira, de um sacerdote, de um palestrante espírita. É isso, Titi, fica à vontade. Bom, nós tivemos um amigo aí, um menino, um rapaz chamado Jesus Cristo, que 95%, para não dizer quase 100% das suas mensagens foi em parábolas, e isso endossa exatamente o que o Rafael está falando. Por que Jesus falava em parábolas? Porque ele falava para ouvidos adultos, mas espíritos de crianças. Uns entendiam que eram crianças, mas não sabiam o que faziam. Outros faziam, mas nem entendiam que eram crianças. Então, são vários níveis de consciência. Por isso que ele falava em parábolas, dando a nós, o que o Rafa acabou de dizer, o elevar da maturidade ou a futilidade infantil, né, da brutalidade, do seu sentir, da sua percepção. Por isso também que pode ser um extraterrestre, um preto velho, um orixá, um pastor, um padre, um budista. Quando a pessoa tem maturidade espiritual e ela trabalha com os espíritos, ela vai dar muito mais importância, não é como foi dada a mensagem, o timbre da voz, quem deu a mensagem, mas a mensagem. E de uma forma que a mensagem se transforme no significado. Qual é o significado que essa mensagem te traz? Em qual postura ela lhe coloca? A mais, a menos, além, retraído, oprimido, expandido, superior, inferior? O que este recado daquele ser espiritual te cativou no teu coração? Superioridade? Inferioridade? Alegria? Tristeza? Euforia? Ansiedade? Leveza? Então,
O médium, quando ele alcança uma maior maturidade, não interessa qual mentor ele incorpora, nem obsessor, nem guia, mas a mensagem e a objetividade do que aquela informação traz para o social que ele convive, não para a unidade que ele é, não pela percepção e convicção de verdade e realidade que só ele, médium, nutre. Então, é um mentor exclusivo. Ou um obsessor obstinado, porque é só meu, só do Edson. Ele só fala o que eu quero ouvir, o que eu quero perceber, por mais que outras pessoas podem se sintonizar comigo. Então, a gente vê a maturidade de quem ouve para quem está manifestado e fala, médiums, né, e pessoas que vêm ouvir os médios, ou vice-versa, na percepção daquilo que concebe como impacto em teu interior. Ele está falando de coisas do futuro que vai tornar o que eu sigo mais pomposo, mais elevado, ou ele está falando de coisas de agora, que vai me tornar mais humano, mais elevado a minha postura de caridade, de amor, de compreensão, de cumplicidade, de leveza e de amor próprio para com o outro e para a humanidade? Ele vai me colocar superior às pessoas, ou ele vai me deixar no que eu sou? Apenas eu, mas com uma vantagem, purinho, eu mesmo. Ao ponto de eu olhar para dentro de mim e dizer, agora que eu estou vazio do achismo alheio e o meu ego está abrandado, eu vou ver o que devo, o que posso fazer para mim, mediante a vida alheia. E muitas das vezes o se envolver é em silêncio. Muitas das vezes o fazer é pertencer ou produzir apenas uma expressão de exemplo. Muitas das vezes nem é palavra, nem é um envolvimento numa ação ativa e reativa, mas é um envolvimento numa forma passiva, onde você participa ouvindo, onde você comunga estando, onde você acrescenta exemplificando que você é mais um, que está tentando se fazer melhor. Então, ao meu ver, Márcia, isto é maturidade para mim, Edson, e para quem ouve. Agora, como é que funciona nos dias de hoje, né? Talvez não seja bem assim. Mas tempo ao tempo, cada um no seu nível e grau de maturidade verdadeira e espiritual. Valeu, Rafa. Fica à vontade, amigo. Eu estava aqui agora refletindo nessa coisa da maturidade. E uma coisa que você falou para mim naquele último trabalho que a gente fez, que quem anda na linha reta dificilmente cai. Você vai passar. Vai passar, você vai. Todo mundo passa. Como você falou, todos os outros avatares aí, tantos que você citou, já passaram. Começou lá atrás até chegar a Chico Xavier, né? E às vezes, por exemplo, hoje, a gente combinou de fazer a live cedo. Eu estou bastante gripado. E agora, em momento algum, eu pensei em ligar para você para a gente desmarcar. Eu falei, não, vou fazer. Fiz minhas coisas todas, que meu dia sempre é corrido, fiz tudinho, nariz correndo pra caramba, dava agonia tudinho. E agora eu compartilho com os amigos, eu tô sendo tratado aqui, fazendo essa live, tô sendo aqui descarregado pelos Exus, enquanto a gente está conversando sobre uma coisa séria. Então, quando a gente se propõe a fazer um trabalho de coração aberto, onde a gente vai ajudar realmente alguém, sem pensar quem vai ajudar, sempre eles vão estar caminhando com a gente, orientando a gente dentro da nossa lucidez, nos dando firmeza e clareza para a gente poder continuar a fazer esses trabalhos dentro da obstinação daquilo que tem um propósito maior nas nossas vidas. Eu falo isso daqui até como um desabafo, uma forma para os médicos que vêm estudar, para a gente nunca desanimar, principalmente nesses tempos conturbados, né? Que às vezes dá vontade de, não vou fazer mais nada não, vou jogar a toalha, vou correr, vou me esconder. E não tem como, missão é missão. E como diz, né, Deus dá sempre a cruz que a gente aguenta carregar. Às vezes a gente acha que a gente não aguenta ela não, mas a gente aguenta. E vamos se agregando, unindo as forças, juntando um aqui, outro ali, pedindo auxílio dos irmãos que a gente vai na caminhada.
Fica à vontade. Tem mais uma pergunta, tio. Posso ler? É da Cris Rosa. Boa noite, Edson e Rafa. A falta de reflexão sobre as mensagens recebidas traz karma para o médium ou grupo que repassa quando alcança grande número de pessoas? Obrigado. Fica à vontade, Titi. Rapaz, eu vou até me endireitar na cadeira. Olha que pergunta, Cris, maravilhosa. Muito obrigado a todos que estão perguntando. Não só traz karma, como engrossa as correntes de obsessão entre os encarnados e desencarnados para encarnados. Traz sim. Isso não fala, quer dizer, isso não traz muito ibope, viu, minha amiga? Por isso que não é muito comentado, não. Tá? Não é muito comentado, não. Eu não estou aqui vendendo meu peixe, tanto é que quem segue o meu Facebook sabe, uma vez por ano, eu trabalho com oráculo, uma vez por ano eu posto a minha chamada por oraculoterapia. Qual foi o dia que vocês viram, nesses anos que eu trabalho no Facebook, fazer propaganda, vão jogar isso, jogar aquilo, e eu ficar aqui prevendo isso e aquilo na vida das pessoas, que eu não estou criticando quem faz isso. Mas é algo muito, muito, muito perigoso e sério para a vida do médium. Essa coisa de previsão, premonição, é complicado. Eu posso falar por mim. Eu sei que o que ela perguntou é outra coisa, mas eu gosto de expandir, viu, Rafa? E gosto de começar comigo mesmo. Não estou falando de ninguém. Se servir o chapéu, fazer o quê? Quando eu abro búzios ou carta, em primeiro lugar, essa historinha de só um pouquinho que o meu mentor está falando isso, balela. Ah, só um pouquinho que eu vou perguntar para o fulano, deixa eu me concentrar, chamar ele. Então quer dizer que as entidades são tão empregadas para ganhar dinheiro? Apesar que existem espíritos que fazem isso. São serviçais mesmo de algum médium, mas aí é a base de sangue de animal e propostinhas que não vem ao caso. É para quem é dentro desse métier, que eu respeito, mas fazer o quê? Cada um com as suas loucuras. O que a Cris está perguntando também é um outro lado tão qual amplo, tá? É as mensagens recebidas. O Edson Rosa, eu aqui, ó, eu, médico, chegou o seu de Tranca-Rua, deu uma mensagem. O Tanakai, o Pai Benedito. Isso traz algum karma para o médium? Se ele estiver mistificando, sim. Quanto menos consciência ele tiver, ou mesmo ele sendo médium consciente, quanto mais caráter, conduta e ética mediante ao processo fraterno, e menos apego ele tiver ao afrorismo religioso, ao sofismo arquetipal, tipo as formas, modos e maneira Exu, então eu vou falar grosso. Oh. Ah, é pombagira? Então eu vou lá dar gargalhada. Para mim, no meu corpo, isso não prova nada. Por mais que eu trabalhe com eles, eles fazem isso. Mas quanto mais apegado eu for, e outra, por detrás da incorporação, mesmo sendo verdadeira, acontece isso. O meu psiquismo está entulhado disso. Os mentores não são culpados se eles estão falando A e o meu psiquismo está falando B. Os mentores não são culpados se eles estão falando fiquem calmo e o meu psiquismo está dizendo peguem as armas e as lanças. Pode acontecer isso. Eu já vi pessoas manifestadas e até por mim mesmo. Já aconteceu isso, foi até no diálogo com os espíritos. Dois diálogos de Tranca-Rua, um era ele, o outro era ele, mas o meu psiquismo atrapalhou. Eu senti o Tranca-Rua muito impaciente. Por quê? Porque eu, Edson, eu aqui, não estava bem. Tanto é que a entidade, ele combinou fazer 2 horas e ele fez 1 hora só. Por caridade. E disse que não voltava mais naquele tipo de assunto porque não estava legal. Eu tenho vergonha de falar isso? Por um lado, sim, porque foi incompetência minha de médium. A mensagem da entidade poderia ter sido muito mais límpida, muito mais clara e muito mais objetiva para um público não religioso se melhorar, ou até religioso se fazer melhor. Mas saiu como saiu, manchado com várias formas, modos, trejeitos e maneiras que o Edson concebia como o Exu deveria se portar.
como a entidade devia se falar. Então, Edson, você é mais forte que a entidade? Não, mas o corpo é meu, não é dele. O psiquismo é meu, não é dele. Então, isso, Cris, que você está falando, é algo muito ruim. Estou falando de coração aberto, de médium, para dirigentes, não todos, e para médiums falar por via da internet, porque vai tirar o troninho, vai tirar o bastão da inconsciência e vai tirar, né, a ferida da incompetência de ter dignidade e dizer: eu me amo, eu não preciso de mentor para me amar. Eu gosto de mim com defeito ou não, sou todo lascado, sou explosivo, tenho meus momentos, mas eu gosto de mim. Fazer o quê? Não posso fazer nada. Então, a gente fica observando isso. Entendeu, minha amiga? Eu falo assim porque vai para o YouTube. Quem quiser depois pegar e comparar o que eu estou falando, não estou falando mal de ninguém. Estou falando de mim. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão pegar isso e vão, não é comparar, analisar com outros manifestos. Então, o que eu posso dizer como médium é que, graças a Deus, desde 1968 para cá, pelos estudos não só espírita, mas tem vários livros aí sérios, a mediunidade está ficando consciente. Por estar mais consciente, as pessoas estão se fingindo, mestificando cada vez mais. Como eu era evangélico, eu não pedi para incorporar, e ainda não gosto de incorporar, por mais que eu não sou mais evangélico, por karma, eles veem em mim fazer o quê? Mas eu gosto. Mas não é algo que eu digo assim, eu estou despreparado aqui, eu não combinei nada. Se uma entidade, o Pai Benedito, que é o meu mentor, se ele vir em mim, se não tiver nada combinado, ele vai trabalhar, mas com certeza, quando eu desincorporar, eu vou ficar chateado. Eu não combinei nada com ele, o corpo é meu, a vida é minha. Tem gente que vai ouvir e vai me chamar de soberbo, que é errado, mas eu não sou escravo da espiritualidade. O inverso. Chegou alguém doente aqui, eu sancarruá. Vem cá, sai da encruzilhada, sai da onde é que o senhor está trabalhando e vem ajudar o meu amigo. Meu amigo, o senhor tem que ajudar. Ah, e ele tem que vir de Sancarrua, com toda a falange dele. É a mesma coisa. Então, o que a amiga está perguntando, eu, ao meu ver, digo, cria-se karma e dos mais pesados, meu irmão. Dos mais pesados. Hoje eu não vou falar das doenças e das esquisitices e das anomalias sexuais em vida, viu? Karma em vida, nessa mesma vida, sexuais, psicológicos, tá? E psicossomáticos, que os médiuns aglutinam no seu campo pela mestificação ou por adulteração de mensagens, ainda mais se forem elevadas. É muito grave. Mas fazer o quê? Isso não dá público, isso não vende, isso não dá like, e isso não torna um médium um Deus na Terra. Então, as pessoas não falam. Como eu não estou nem aí, não digo para as pessoas, mas para título de bom médium, só quero a minha paz, eu falo a realidade, eu não pedi para ser médium. Os mentores vêm em mim desde criança, e até obsessor, graças a Deus, e tenho muito orgulho de falar que já faz 22 anos que eu me sinto muito bem em trabalhar com desobsessão. Tendo essa carcaça que vai ficar podre e já está ficando velha, cada vez mais vai ficar, como mais um médium recebendo obsessor. E eu quero desencarnar trabalhando com desobsessão. Que ali dentro de uma câmara de obsessão, eu estou aprendendo a ser gente, a ser médium. Estou vendo que todo mundo vira adubo, corpo. Agora, o espírito, que tem um pouquinho de lucidez do que veio fazer aqui, esse aí vai brotar flores. Eu já não posso dizer isso de mim, mas quem sabe vocês, não é mesmo? Com a vontade, Rafa. Dessa daí eu nem vou continuar, que você já falou tudo que tinha para ser dito. Tem aqui mais uma da Márcia, está nos ajudando muito. Ela falou que estão cutucando ela, né? Vamos ver aqui. Estão me cutucando para eu perguntar. Podemos nos elucidar a virtude de cada personificação de mentores, ou, por exemplo, orixás no manifesto mediúnico, pois é muito comum ouvirmos médios ficando seu desequilíbrio com as frases Oxum é chorona e etc. Quer conversar, Edson? Eu posso falar. Eu vou pedir ajuda a vocês, universitários que estão aí, por favor.
É aquela coisa que o ser humano, desenfreado, desequilibrado, como ela já falou ali, quer justificar os seus erros pela sua qualidade de orixá, qual ele acha que tem, que às vezes ainda tem essa coisa que eu sou filho de tal, e quando vê não é filho disso, ainda troca ainda. Aí fica associando defeitos, fraquezas, insanidade humana a Deus, porque o orixá é força de Deus, é potestade de Deus manifesta, é fluidez. Aí o cara, porque eu sou mulherengo, porque eu sou filho de Ogum. Ah, sai fora, pô. Você é mulherengo, você tem que tomar vergonha na cara, pô. Porque ela falou que eu sou chorona, que sou filho de Oxum. Que eu sou ranzinza, que eu sou filho de Obaloaê. É difícil falar, só vendo os defeitos, né? Porque eu tenho que ser próximo porque eu sou filho de Oxum, a rainha do ouro. Peguei Oxum de novo, tô aí, coitada da minha mãe. Aí é aquilo que a Edson pode me corrigir se eu estiver errado. É o ser humano mesmo que quer justificar quer sempre ter um culpado, nunca vê que o culpado é ele mesmo, ele que precisa se olhar para dentro, se reconhecer, né? No Santo Daime a gente fala sempre disso, né? Vamos se autoconhecer, olhar para dentro, nos limpar. Eles falam muito em nos humilhar. Quando falo humilhar, era difícil eu engasgar, humilhar, descer, mas eu entendo hoje humilhar como a gente ser mais humilde. Vamos ser pequenininho, ver que a gente tem defeito, que a gente precisa se corrigir e que os pais estão aí para nos ajudar nisso. A gente vem com características de orixá. Eu acho que se eu tiver errado, o Edson me corrige muitas das vezes até para a gente corrigir defeitos de outras encarnações nossas, para poder transmutar os crimes meus, né? Nossos crimes, nossos erros, que vamos dizer, se chama crime daquilo que a gente errou, né? Daquilo que a gente pecou. As descaracterísticas que a gente faz com o Xum ou com qualquer orixá são as assinalas, são os faroletes, são a assinatura aonde a gente errou em vida passada. Eu vou dar um exemplo muito triste. Eu sou filho de Exu em orixá. Aí eu sou bolorento, sou mulherengo, sou bagunceiro, porque eu sou filho de Exu. Ponto. E assim eu sou e ponto. Não vou mudar, eu sou filho de Exu. Pode ter certeza que em vida passada eu errei com Exu. Então Exu vem não me negativar, ele vem me esgotar. Pelo contrário, me dando uma polaridade de percepção e de visão, mesmo eu errando, muito além do meu erro. Tipo, ele não tira a minha capacidade, ele me dá em dobro o que eu posso ser. Agora, ele deixa na vida material o tempo me fustigar. A minha autoanálise e reflexão minha me castigar. E o meu corpo ser o meu punitivo. Você não vai ouvir pessoas falando de orixá assim, porque eu repito, não vende, Rafa. Não vende. Não vai render troninho. É uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives. Eu evito falar muito a fundo de orixá, por mais que eu sou de orixá, e de religião afro e de umbanda, porque eu tive uma percepção dos orixás. Até os meus 26 anos, eu chamava tudo de demônios, meus mentores. Eu tinha muito entreado dentro de mim essa linha evangélica linda e maravilhosa da Assembleia de Deus. Eu não pedi por isso. Quando eu comecei a estudar, eu já comecei a estudar de uma forma universal. Eu acredito no pai Rubens Saraceni, que já desencarnou, no Norberto Peixoto, escritor da Umbanda, do mestre Pacani, da Umbanda esotérica. Toda Umbanda é válida. Eu não discordo de nada, eu não perco meu tempo discordando e julgando os outros. Agora, se alguém me perguntar o que é orixá, eu vou falar o que é orixá do que eu concebo. O orixá é uma potestade de Deus. Se nós entendermos que ele acentua um defeito, ele não coloca, o defeito é meu. A acentuação é do orixá. Obrigado, Oxum, por mostrar a minha fragilidade, de que qualquer brisinha eu caí no choro. Obrigado, Yansan, por mostrar para mim a minha fragilidade de temperamento, pelo meu destempero desequilibrado que eu tenho
como louco ou uma louca que acha que resolve tudo no barraco. Coitado da Yansan, né? Entendeu, né, Rafa? Então é complicado, meu irmão. É muito complicado. Se dentro da nossa própria religião nós temos os nossos deuses como humanos defeituosos, imagina quem é de fora. Pô, velho. Então, não quer dizer que eles não tenham o lado negativo e positivo de polaridade. Agora, a polaridade do orixá, em mim, é a maldade que, por minha escolha, eu faço. Não é o orixá que faz. Não é o orixá que faz. Mas isso aí é difícil para quem acredita diferente e a gente respeita. Eu vou ler essa pergunta e terminar nela, se o Rafa puder ajudar. Pode espranar, Rafa. A gente vai 1h10, 1h20, que essa pergunta vale a pena e eu trabalho muito com eles também. É um amigo, o Rodrigo, ele fala assim, boa noite, amigos. Boa noite, Rodrigo. Ele fala assim, trabalhos de cura com elementais. Esse assunto elementais é massa, velho. Podem atrapalhar ou interferir de maneira negativa na evolução natural desses seres? Você poderia responder, Rafa? Ou dentro das tuas colocações? Depois eu vou falar um pouquinho, por favor. Eu vou dar uma explanação, se bem sucinta. Quem sou eu para falar sobre elementais, né? Seres milenares, registros aí verdadeiros, arcásticos ou arcasiásticos, né? Da mãe natureza em si, manifesto. Você vai atrapalhar esses seres e atrapalhar você mesmo também, dependendo da sua conduta após você ativar essa força. Porque a energia não fica ao léu. Você vai fazer tudo que você vai fazer, uma intenção, os elementais são propulsos de tudo. Movimentação de tudo quanto é tipo de energia magística, seja qual ela a sua linha for que você for seguir. Se você vai fazer um trabalho de cura com passe magnético aprofundado, uma técnica que tem aí, que é um passe muito mais longo, você está ativando elemental. Se você vai fazer uma riada para Obaluaê, para uma cura, você está ativando elemental. Se você vai fazer um trabalho para Iemanjá, que é para firmamento de cabeça, pensamento, tirar as agonias da gente, a gente ter firmeza, propósito, nossos pensamentos, você está ativando elemental. Agora, o manipulador tem que ter a consciência da responsabilidade daquilo que ele está fazendo com ele e principalmente com os seres. No caso, elementais, porque eles, como são, vamos falar dos inferiores, né, Edson? Nesse caso aí, como são seres puros, eles aderem ao nosso campo vibracional. E conforme a nossa conduta, se você quer estar bem na fita perante os outros e é um trevoso na intimidade, esses seres também vão vibrar dessa mesma forma, se modificando, se alterando, se agregando a seu corpo etérico, formando os verdadeiros cascões e uns que viram até seres mesmo inteligentes e tudo, que já vem nessa forma alterada para coisas que não são muito boas. Então a gente tem que ter sempre bastante lucidez na hora da gente trabalhar espiritualmente dentro da cura. Qualquer trabalho que você for fazer. Porque às vezes você vai fazer um trabalho de abertura de caminho para a pessoa, não é relacionado à cura, mas você vai estar curando uma aflição dela de não ter uma condição de aquilo que ela almeja necessitar para ela. Indiretamente você está curando de outra forma. E nisso tudo a gente está agregando esses irmãos aí. Então é muita seriedade com os trabalhos de elemento. Qualquer trabalho que for, trabalho espiritual, como diz nossos amigos aí, Pai Benedito, São Zé Pilintra, o trabalho espiritual é sério e para gente séria. Então, se você quer adentrar, a gente tem que ter essa seriedade sempre. Fica à vontade, meu irmão. Rafael falou muito bem, não tem nem muito o que falar, mas como a gente está falando dos elementais inferiores, a gente está falando de uma consciência embrionária. A inteligência deles ainda é instintiva, mas não é um instinto como do homem, de preservação. É um instinto de expansão.
Eu chamo, quando eu trabalho com eles, quando eu vejo, né, pela clarividência, desde criança eu vejo eles, não tenho vergonha de falar isso, eles têm muita curiosidade, eles são curiosos. Agora, eles não são anão de jardim. Tem nada, alguns até nem tem forma humana. Eles lembram otorrino, né? Lembram... Otorrino é aquele bichinho, parece bico de pato, com corpo meio de leão marinho. É um animal que existe. Ornitorrinco? Isso, eles lembram, alguns lembram, que é uns que eu trabalho muito, né? Aqueles australianos. Australianos, esses aí. E são extremamente inteligentes, não são burros não, velho. Se duvidar, são mais inteligentes que o ser humano. É muito interessante que tem gente que acha que seres elementais não existem, mas esquecem das revistas de Allan Kardec, onde ele entrevistou seres elementais de Júpiter. E alguns deles disseram que não vinham falar com o ser humano, porque o ser humano, claro, de uma forma educada, era muito fútil. Seres elementais. Seres elementais. Aí a gente vai num livro de André Luiz, Os Missionários da Luz, onde estão trabalhando numa técnica avançadíssima de materialização, livro espírita, Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, pelo médico Francisco Cândido Xavier, aonde eles recrutam seres elementais, e os seres elementais entram na sala e André Luiz fala, mas não são anjos? Olha só! Aí o espírito, não, eles são seres da natureza. Aí o André Luiz diz, mas eles são assim? Aí, né, a gente fica curioso como eles são. Aí ele descreve que são seres com uma espécie de luz verde-leão. Já pensou que coisa linda? Uma energia que conseguiam trabalhar das moléculas da antimatéria para a matéria. Porque sem eles não haveria materialização e a total higienização naquele grupo mediúnico. Aí vocês vêm dizer para mim que ser elemental é ignorante? Eu digo vocês, não quem está me assistindo, alguns irmãos aí. Então, quando a gente faz um ato de magia ritualístico, não interessa o ato, interessa a tua conduta moral, que vocês vibram. Eu tenho contato com esses seres desde criança, estou escrevendo um livro com eles, viu, Rafa? Não é propaganda, não, porque se as pessoas me assistem, eu estou com 45 anos. Eu comecei a falar isso com 42, porque foi uma ordem que eles me deram. Só com 42 anos, depois de estudar muita coisa que eu poderia falar. E eu vou lançar, a partir do ano que vem eu começo a lançar. Não tem nada de ignorante esses seres aí. Só que o que acontece? As pessoas fazem matança de animais. A agonia de um bicho não vai atrair coisas boas. Dane-se quem for contrário. Desculpa eu falar assim, que tem coisa que eu... Olha, a matança de um animal não causa uma vibração positiva. A matança de um animal não traz uma energia positiva. Como é que a dor e uma agonia vai trazer uma energia positiva? Então, essa matança de um animal, que eu não estou falando de ritualística, seja onde fosse, se doer, fazer o quê? É a realidade. Eles vão vampirizar essa energia e eles vão se acoplar no campo mediúnico de dita casa e dos médiuns. E no campo mediúnico dos sacerdotes que assim trabalham com isso. Na apometria, a mesma coisa. A gente não faz matança de bicho, as pessoas não matam animais, não fazem sacrifício, mas muitas das vezes estão mentindo, se fingindo. Numa mesa espírita, estão mentindo, estão mistificando. É a mesma coisa. Você está contundindo a vida alheia. Você está, vamos dizer assim, travando a evolução do outro. Então, tudo que trava a evolução do outro, seja pelo holocausto, pela mentira, pela ganância, pela vaidade, pelo egoísmo, vai atrair esses seres e eles vão acabar se corrompendo pela nossa energia. E eles, de seres puros, vão se tornando piores do que nós, que seriam os cascões, muito conhecidos pelo nome vulgar de íncubos, súcubos, em algumas linhas espirituais, vampiros sexuais, vão criando anomalias e doenças psíquicas, das mais simples às mais graves. Alopatias gravíssimas em pessoas que nunca tiveram histórico de câncer na família, de uma hora para outra aparece. Acidentes e outras coisas mais. Então, esse tipo de conversa, repito, não é fazer polêmica, mas é difícil você ouvir
pessoas de algumas religiões, de alguns conceitos falarem, porque não vai trazer aplauso, não vai manter o troninho. Essa história de dizer que é ancestral, eu sou filho de Oxaguian com Nanã. Quando puxaram um obel, uma faca, para matar um animal, se manifestou Ogum de lei da Umbanda. Eu vou tentar não chorar, que isso me emociona. A voz já embargou. E Ogum disse, nessa cabeça não vai sangue. O Ogum arrebentou as gaiolas, lá em Porto Alegre, eu não vou dizer o nome da mãe de santo, por respeito, e jogou os bichos tudo fora. Tudo fora não, soltou e disse, não, 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 não. Não e nine. Depois daquele dia, todo o jogo de búzio que eu jogava, eu era menino, Oxalá não queria holocausto. E está aí, sou filho de Oxalá feito, há mais de 26 anos. Alguns que vão ouvir o que eu vou falar vão dizer que eu sou fraco, que eu não tenho axé, que eu não mato, eu não faço holocausto, ou eu não barganho quantidades. Fazer o quê, né? Eu não estou criticando, não estou dando o nome de ninguém, quem se doer fazer o quê? Cada um com suas práticas. E cada um busca a sintonia que merece. Cada um tem o guia, o mentor, que se apraz, que se satisfaz. Mas eu quero deixar bem claro, não é só o ritual de sangue que traz eles. A mentira, a ganância, a mistificação, a sexualidade exacerbada, as loucuras que o ser humano faz para chamar a atenção, isso contunde a evolução deles. Tá? E nos livros sérios espíritas, a gente vê, né? Por exemplo, o Livro dos Espíritos só tem uma página falando deles, infelizmente. Nas revistas de Allan Kardec, que falam um pouquinho mais. Mas se as pessoas que querem estudar mais a fundo, leiam sobre eles sem rituais. Não leiam sobre elementais envolvendo Umbanda. Eu particularmente, envolvendo cultos, porque é muito pequeno para os elementais mediante a grandeza deles. Eu não sou espírita, mas eu fico com a colocação de André Luiz, quando diz no livro Os Missionários da Luz. Então, são eles que manipulam os átomos para que haja a manipulação de doenças cancerígenas, como a materialização de um plano dimensional para o outro? Aí fica na consciência de vocês. Se um ser que faz isso é burro, ou é o nosso serviçal. Né? Fazer o quê, né, Rafael? Só Jesus, viu? E outra, esses seres são evoluídos, são os elementais evoluídos. Agora, imagina aqueles mais primitivos, que também manipulam essa energia. O que eles podem fazer com essa energia? Eles podem te dar o que você quer, com as barganhas, com alguns espíritos por aí. Mas o que eles vão te cobrar? Vitalidade, vida. Para alguns isso não vale nada, né? Fazer o quê, né? Fica à vontade, Rafa. Mais uma dá. Tá sem pergunta agora, Edson. Fechou aqui. Então, Rafa, suas últimas palavras para nós encerrar, e já tá bom demais, que eu estou sentindo que depois de hoje é uma delícia. Não, e pior que eu vou ter que fazer mais um manifesto, meu amigo. E um irmão espiritual falou que se poderia vir. Eu falei para ele, olha, meu amigo, deixa disso, rapaz. Deixa ele vir, mano. Deixa disso, você está querendo me complicar, rapaz. Aí ele falou para mim, não, mas eu vou vir devagarinho. Eu falei, não, você não vem, não, você vem na voadora. Sutileza não é com ele, não, né? Não. O senhor de Franca Rua falando, ele falou mesmo, Franca Rua, não, eu vou vir, eu vou tratar o povo bem. Eu falei, não, você vai queimar meu filme. Mas que já está queimado, né? Mas é sério, eu falei com ele, conversei, ele falou, não, eu vou vir só vibrar do senhor aí, nós vamos fazer a última aí sobre manifesto. Então, vai ter mais uma aí, de uma forma geral, a gente brinca, sorri, porque, olha, meu amigo, só sorrindo para a vida mesmo, mas não é de rir não, viu? Fica à vontade, Rafa. Vamos fazer assim, falar assim, no geral, né, da nossa conversa hoje sobre manifesto, né? Tá na hora da gente realmente assumir aquilo que a gente diz ser e não falar da boca para fora e no seu íntimo, no seu interior, você ser outra coisa. Serve até para mim mesmo também. Tem que aprender a ter bastante paciência com os idosos, paciência até com os animaizinhos,
são irmãos nossos também que estão em evolução, a gente está num estágio, mas a gente já foi daquela forma também, né? É um momento da gente ter muita sensibilidade em tudo, mas a sensibilidade no bom senso, na forma que pode ser benévolo, primeiro para a gente poder emanar essa benevolência para quem está ao nosso derredor. Então vamos ter equilíbrio, calma, paciência, respirar fundo. Como disse o Edson lá atrás, né? Tá na hora da gente se apegar àquilo que a gente tem fé, nutrir a nossa fé, uma fé raciocinada, logicamente, né? Não uma fé idólatra, porque nem é fé uma fé idólatra, é idolatria, é diferente da fé. E a gente acreditar que esse momento difícil vai passar, como tudo passa, que a gente pediu para estar passando por isso, todo mundo que está passando isso inconscientemente pediu, porque quando a gente vem, Deus é tão bom que não obriga a gente a nada, Ele expõe a proposta e a gente aceita, só que depois, como o advento da encarnação, a gente esquece dessa proposta, mas tudo lá em cima é acordado. Logicamente tem os compulsórios, né? Mas eu acho que quem está escutando aqui até agora não tem nenhum compulsório aqui. Se tivesse compulsório, não estava escutando essa live, esse blá 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 aqui de dois firulentos. É verdade. Muita paz a todos. A semana começa amanhã no domingo, né? Segunda já é o segundo dia. Amanhã tem Evangelho e Terapia no Projeto Universo com nosso amigo Doutor de Estranca-Rua. Ele vai me dar um puxão de orelha falando assim, mas eu tô brincando com ele. E é isso, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Boa noite, Edson. Gratidão. Gratidão a todo mundo aqui que fez as perguntas. A Márcia, a Cris Rosa, a Natália Rosa, falou o nome. O José Igor Andrade e nosso último irmão aqui, que é o Rodrigo Emer. Uma boa noite a todos. Bom, eu vou encerrar com as últimas palavras do Rafa. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e tudo de bom para todo mundo. Que Deus nos abençoe, que nossos guias, que os nossos mentores continuem com luz e que nossos obsessores tenham luz. E que nós mesmos, obsessores de nós próprios, muitas das vezes, de uma forma percebida ou despercebida, podemos ter mais paz interior. Valeu? Muito obrigado. Boa noite. Valeu. Obrigado, viu? Boa noite, bom dia, boa